Olá! Como eu hoje estou na maré das respostas, vou responder a um vídeo de uma menina que não deixa costurar o vídeo, não interessa, uma série de questões que ela pôs sobre Portugal, a história de Portugal. Vamos lá. Por exemplo, ela acha chocante que um português que ela conheceu em Portugal lhe tenha dito que nós, portugueses, fomos pioneiros, fomos exploradores. Porque ela entendeu que ele estava se referindo especificamente à colonização. Antes de eu entrar em pormenores e explicar o que é que esse rapaz quis dizer, eu vou começar por fazer umas afirmações verdadeiras. Sim, Portugal foi pioneiro nas navegações, nas explorações, e eu não estou a dizer colonizações, estou a dizer explorações. Sim, Portugal foi o primeiro império global da história. Portugal fez com que o mundo deixasse de ser asiocêntrico para passar a ser eurocêntrico. Eu não estou a fazer um julgamento moral sobre tudo isso. Estou apenas a dizer como as coisas foram. Vários historiadores, não só portugueses, mas também estrangeiros, comparam as navegações portuguesas daquela época, comparam à época do século XX às explorações espaciais. Não sou eu que estou a dizer, foram historiadores que dizem. Naquele tempo só se conhecia a Ásia, não toda, só se conhecia a Europa e o norte de África e não se conheciam as Américas. Pelo menos oficialmente, algumas pessoas foram às Américas em tempos mais recuados, mas naquela altura toda a gente pensava que para lá dessa área, norte da África, o mundo era plano e a água caía ali, ou então que só existiam monstros, coisas horríveis, assustadoras, e as pessoas não conheciam o planeta e a sua configuração. Os portugueses foram os primeiros a saírem da sua zona de conforto, entre aspas, e a lançarem-se no desconhecido para sobreviver como nação, como? Enriquecendo, que essa era a parte da mentalidade do homem moderno, mas também outra grande motivação dos portugueses era espalhar a fé cristã. E isso já tem a ver com a mentalidade do homem medieval, porque o português daquela época tinha as duas mentalidades. Ele estava na transição entre a mentalidade da Idade Média e a época moderna. E já que estou falando disso, então também aproveito para dizer que os dois principais fatores da passagem da Idade Média para a Idade Moderna foram, em primeiro lugar, o Renascimento italiano e logo equiparado as navegações portuguesas. Portugal, naquela época, ligou o mundo todo, por isso é que foi um império global, ligou o mundo todo a nível comercial, a nível cultural, religioso e político. Pela primeira vez na história, todos os continentes. Claro, menos o Polo Norte e o Polo Sul. Quebramos barreiras culturais. Portugal fundou mais de 10 etnias asiáticas que ainda hoje existem, que falam um português crioulo, derivado do português, e que, pasme-se, amam Portugal e que fazem esforço para manter as suas culturas vivas. Algumas já não falam o crioulo português, mas mantêm
um forte sentido de identidade portuguesa. A língua portuguesa foi a primeira língua franca global, ou seja, durante um certo tempo era equiparada ao inglês hoje. Já agora um pormenor. Mais tarde, quando o Império Português enfraqueceu devido à União Ibérica, o Império Holandês ganhou força e foi para a Ásia conquistar o Império Português. Grande parte, não tudo, mas grande parte do Império Português. Quando os holandeses chegaram a Sri Lanka e ali ao sul da Índia, estavam lá as etnias fundadas por Portugal, já com umas boas centenas ou mesmo milhares de pessoas. Os holandeses, para se fazerem entender por aquelas pessoas, coitados, tiveram que aprender português. Portugal foi o primeiro país europeu a chegar ao Japão e introduziu as armas de fogo, o vidro, os óculos, a lã, muitas outras coisas, já para não dizer que há centenas de vocábulos portugueses na língua japonesa. Fundámos Nagasaki, tanto que antes dos portugueses lá chegarem, os japoneses conheciam 3 países, China, Índia e eles próprios. Eles até chamavam ao mundo, tinham uma expressão para designar o mundo, que era 3 países. Depois dos portugueses, eles adotaram uma outra expressão que significa 10.000 países. Portugal só começou a explorar, a povoar também, o Brasil cerca de 30 ou 40 anos depois de ser descoberto, depois de 1500. Mas antes disso, já era, durante algum tempo, um bom tempo, a primeira potência mundial, ou seja, o país mais rico e mais poderoso. Mas, claro, nós temos que ser intelectualmente honestos. Claro que o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, veio enriquecer muito mais Portugal. A verdade tem que ser dita. Mas é a verdade toda. Não é só a parte negra. É a verdade toda tem que ser dita. Não podemos ter um discurso eurocentrista em que só os europeus são bons, os outros não prestam, mas também não podemos ter um discurso radical para o outro lado. Por exemplo, um discurso afrocentrista, em que os europeus não têm voz, não prestam, e só os outros é que prestam. Não. Todos os protagonistas da história têm que ter voz. Nenhum protagonista da história deve ter a sua voz calada. Senão, isto não é ciência histórica, é uma palhaçada. E quando você diz que houve um português que disse que para ter aquele ouro todo muita gente morreu, eu só posso lhe dizer uma coisa. Muito português morreu nos descobrimentos. Às vezes, marinheiros de aldeias inteiras, praticamente todos os homens de uma determinada aldeia, morriam nos naufrágios. Portugal tem nos mares o seu maior cemitério. Portanto, eu acho que esse português se estava referindo a isso. Agora é assim, a escravatura foi a mancha negra na nossa história e na história de todas as pessoas, de todos os povos, não só europeus, também é a mancha negra das tribos, dos países africanos que caçavam escravos para vender aos europeus. Também é a mancha negra dos árabes, que foram os maiores escravocratas da história e ninguém fala neles. Ninguém lhes exige reparação histórica. Porquê? Mas apesar da escravatura, depois do que eu disse, você ainda acha que os portugueses não têm que ter orgulho da sua história? A sério? Pense lá.